E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Ricardo Abel, médico psiquiatra, e hoje o assunto é o seguinte: será que vocês já ouviram falar de alguém que, apesar de estar sem dinheiro, às vezes em dificuldades reais, ela não deixa de fazer jogos que valem dinheiro? Exatamente. Algumas pessoas fazem isso, mas será que é por causa de irresponsabilidade? Ou será que é porque elas seguem exemplos que elas olham por aí, na TV, na internet? Ou ainda, será que elas são vitimadas por algum tipo de doença mental que leva elas a um descontrole? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Jogo patológico, atualmente conhecido como transtorno do jogo compulsivo. Atualmente se sabe que o que acontece com essas pessoas é uma mistura de tudo isso que eu falei. Sim, é muito importante o tipo de exemplo que essa pessoa tem na vida dela, inclusive desde a infância. Os tipos de reforços, de pessoas que influenciam o que pode acontecer caso ela jogue. E se essa pessoa tem uma propensão genética, ela pode ficar mais propensa a ficar dependente do jogo. Exatamente isso, dependente do jogo. Como se fosse um vício qualquer. Como existem os vícios de cigarro, vício de álcool, essa pessoa pode viciar em jogar. Sobretudo quando ela pode ter uma recompensa material. Esse tipo de recompensa material, ele tem um poder muito grande sobre o sistema nervoso. Porque o cérebro humano está equipado com uma área especialmente dedicada à sensação de prazer e recompensa. Mas saibam que qualquer estímulo prazeroso que nós podemos ter, que pode ser por o ganho de um prêmio ou por ganhar uma competição, todos esses fatores podem favorecer o desenvolvimento de dependências, que ativam diretamente a área de recompensa e prazer do cérebro, que é uma área ativada por um neurotransmissor chamado dopamina. Ocorre que, geneticamente, algumas pessoas parecem ser um pouco mais propensas do que outras a desenvolver certas dependências, inclusive sobre jogos. Nesse caso, o transtorno do jogo patológico tem uma correspondência hereditária de até 50%. Não é pouco. Olha como tem uma base biológica interessante atrás disso. É interessante e ao mesmo tempo preocupante. Existem pessoas que, ao se colocarem em contato com jogos de azar e certos jogos eletrônicos que hoje em dia estão disponíveis online, até mesmo pelo celular, elas não conseguem colocar fim nesse tipo de comportamento. Esses comportamentos que nós não conseguimos simplesmente parar, eles se chamam comportamentos compulsivos. Compulsão é o nome que em psiquiatria se usa para esses comportamentos que a gente não consegue controlar mais. E existe uma base muito biológica para isso. Parece que no início do contato com certos estímulos que causam prazer, o cérebro é estimulado em determinada área, chamada corpo estriado, lá no sistema nervoso. Mas com a persistência desse estímulo, caso a pessoa goste, tenha muito prazer com aquele estímulo, que pode ser o jogo, por exemplo, a área do corpo estriado que é estimulada se modifica mesmo anatomicamente. E aí a pessoa está presa num comportamento de compulsão, onde o controle da vontade dela é muito mais difícil. É quase como um comportamento automático em busca do prazer, em busca daquela sensação de satisfação. E a pessoa, quando desenvolve a compulsão, ela já está praticamente condenada a não aprender a lição. Exatamente. Por mais que ela tenha problemas de dívidas, problemas de relacionamentos, com família, problemas no trabalho, ela não consegue mudar o padrão. Isso vai gerando um looping de frustração e de sentimentos de falta de autocontrole que podem deixar inclusive a pessoa deprimida, gerando o que a gente chama de comorbidade, um estado de depressão junto com uma compulsão.
E quanto pior é a depressão, mais intensa é a compulsão, porque o ato compulsivo gera prazer. E a pessoa tenta anular o sentimento ruim que ela vinha sentindo com um ato prazeroso, ainda que momentâneo. O prazer compulsivo sempre é momentâneo. Dura alguns segundos, poucos minutos, e depois se vai. E aí vem os pensamentos de arrependimento de novo, fechando um círculo vicioso. Bem, o transtorno do jogo patológico, ele tem tratamento. Ele pode ser cuidado. E a vida financeira dessa pessoa pode ser resgatada. Ela pode ainda ter controle sobre a própria gestão do dinheiro dela. Para isso, existem técnicas de terapia cognitivo-comportamental, que são muito eficazes, associadas a alguns medicamentos. Existem medicamentos que diminuem a intensidade da compulsão. O medicamento diminui as ansiedades, porque a pessoa, ao lutar contra a compulsão, vai ficar tensa, frustrada, nervosa. E se ela tem um controle sendo ajudado por um medicamento adequado, o índice de sucesso fica muito maior. O tratamento é temporário, não é pela vida toda. E sempre no tratamento das compulsões, o empenho pessoal é essencial. Qualquer comportamento compulsivo pode ser tratado e melhorado, mas a pessoa precisa estar engajada nessa luta. Isso leva tempo, isso gasta energia, mas é possível. Se você sofre com problemas de descontrole sobre o jogo, a questão do jogo patológico, ou conhece alguém que sofra dessa questão, busque conversar com um médico psiquiatra. Ele vai saber te ajudar. Então, gente, por hoje é só. Ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima, hein? Um abraço e até lá!